Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. E se você ainda não me conhece, eu faço vídeos sobre a minha vida morando aqui nos Estados Unidos e dou diversas dicas para você que tem vontade de visitar ou até mesmo de morar nesse país. Por isso, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para que o YouTube avise você todas as vezes que eu postar um vídeo novo, beleza? Bom galera, hoje eu vou responder para vocês uma das perguntas que de fato vocês mais me fazem. Eu sei que pode parecer um pouco clichê esse papo de que muita gente me perguntou, muita gente me manda lá no meu Instagram, que inclusive, se você ainda não me segue no meu Instagram, ele tá aparecendo aqui embaixo, @lucas.ocastilho. E eu abri uma caixinha de perguntas no último final de semana, onde a maioria esmagadora das perguntas que eu recebi, por incrível que pareça, foi: Lucão, como eu faço para tirar o meu visto americano? Como eu faço para conseguir o meu visto de turista? Como eu faço para conseguir o meu visto de estudante? Como você conseguiu o seu visto? Foi uma das perguntas que eu mais recebi ao decorrer dos dias e dos meses. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo e explicar um pouquinho para vocês como eu consegui o meu visto para morar nos Estados Unidos. Bom galera, mas antes de nós começarmos esse vídeo, se você deseja estudar aqui nos Estados Unidos, a Nublu, empresa parceira aqui do canal, pode te ajudar com isso, beleza? Os links você encontra na descrição do vídeo. Bom, gente, como vocês sabem, atualmente eu estou como estudante aqui nos Estados Unidos, tenho visto de estudante, ou como alguns preferem dizer, né, o status. Porque tecnicamente você não tem o visto, porque você fez a sua alteração de status nos Estados Unidos. Tanto faz, gente, o importante é que vocês entendam que hoje o meu status, ele é de estudante, ok? Eu não tenho o carimbo como estudante, não tá no meu passaporte, porque eu fiz essa alteração de status aqui já em solo norte-americano. Mas, quando eu vim pra cá, eu vim com o meu visto de turista. E eu acho que é uma das maiores dúvidas das pessoas de como fazer para ter o visto de turista. O que fazer? Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: ninguém consegue interferir lá no consulado, né, nos agentes consulares. Cara, tem pessoas que eu conheço que tem muita grana e que só querem vir para cá, conhecer a Disney, conhecer Nova York e que não estão conseguindo o visto. Porque tá fechado? Não, da época que estava aberto, estão tentando tirar o visto e não estão conseguindo. Qual o motivo, Lucão? Sinceramente, eu não sei, porque os documentos estavam ok, a pessoa tem um poder aquisitivo para isso, né? Porque o que você precisa para você tirar o seu visto de turista? Eu vou explicar para vocês entenderem um pouco melhor essa questão de perfil. Quando você quer tirar o seu visto de turista, a primeira coisa que você precisa garantir para o agente consular, para a pessoa que vai fazer a entrevista com você lá no consulado, é que você tem vínculo suficiente com o Brasil a ponto de você não querer largar esses seus vínculos para morar no país deles. Então, essa é a maior preocupação que eles têm em entregar esse visto para você, beleza? Então, o que seriam esses vínculos? Bens são considerados como vínculos, embora algumas pessoas dizem que não, mas sim, se você tem carro, casa, principalmente, né, quanto mais valioso é, maior é o vínculo, mais é considerado como vínculo, né? Então, se você tem uma casa, um carro, coisa do tipo, faculdade, se você já é formado, ou se você está cursando, né, isso pode te ajudar na hora de tirar o seu visto, porque isso mostra que você tem um vínculo com o Brasil, que você tem ali uma carreira profissional, né? Se você ganha muito bem, se você tem muito tempo de casa, né? Muito tempo de que você trabalha na empresa que você trabalha hoje. Então, por exemplo, você tem aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na mesma empresa. Isso demonstra que você tem um vínculo forte com o Brasil, entre alguns outros fatores, assim, que depois eu falo um pouquinho melhor para vocês. Mas por que eu tô falando isso? Para que vocês entendam mais ou menos o que seria um perfil ideal, digamos assim. Então, quando você tem esse tipo de vínculo, você aumenta a sua chance de conseguir o visto. Mas por que tem pessoas que, mesmo tendo tudo isso e muito mais, não conseguem tirar o visto, né? Então, se você ganha muito bem, se você tem um salário muito bom, isso com certeza vai te ajudar, porque você pensa, a pessoa tem uma vida confortável, a pessoa tem um salário confortável, tem uma carreira profissional muito boa, então subentende-se aí que você tá muito bem aqui, aí, né, no caso, no Brasil. Qual era o meu perfil quando eu fui tirar o meu visto? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma assessoria, uma das
mais bem faladas, uma das maiores de São Paulo, né? Pra quem não sabe, eu morava em São Paulo. E eu falei, cara, eu vou contratar uma assessoria porque na época eu tava fazendo faculdade, trabalhando bastante, com diversos compromissos, e eu não tinha tempo para aprender como fazer o preenchimento da DS 160 e tudo mais. Então eu falei, não, é melhor eu ter uma empresa especializada que vai me ajudar a criar um perfil bacana para mim tirar o meu visto. Fui lá, contratei, paguei os caras e tudo mais. E o que aconteceu foi que eles simplesmente olharam para o meu perfil e falaram, você não tem perfil para ir para os Estados Unidos. E cara, eu entrei em desespero quando eles falaram isso. Por quê? Porque era o meu sonho poder vir pra cá, era o meu sonho poder conhecer esse país. E quando eles falaram isso, sendo uma das melhores naquela área, né, uma das melhores empresas de assessoria de vistos, eu falei, não, acabou então, e meu Deus, como é que vai ser? E se você não sabe, você pode tirar o visto junto com outras pessoas. Como assim, Lucas? Pode ser com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, um primo, um amigo. Então, isso é uma estratégia boa, por quê? Porque você vai tirar o visto com alguém, o perfil daquela pessoa muitas das vezes acaba ajudando o seu perfil também. Então, se você vai tirar, por exemplo, o visto junto com uma pessoa, vocês estão vindo pra cá como turista e tudo mais, e de repente você não tem um perfil muito bacana, mas esse seu amigo, essa sua, sei lá, namorada, namorado, tem um perfil muito legal, subentende-se aí de que, poxa, bacana, os dois estão indo junto, provavelmente eles vão voltar juntos. É lógico, isso são coisas que algumas pessoas, alguns especialistas falam, algumas pessoas colocam. É lógico, isso são coisas que a gente deduz e que eles também mostram pra gente, né? Inclusive, quando você é negado, eles te dão lá um papelzinho com alguns motivos pelo qual você pode ter sido negado, mas o motivo exato você nunca vai saber. Então, é bem complicado e você precisa se preparar muito bem antes para não cometer nenhum erro. Eu tinha pego, então, um amigo meu para fazer o visto junto comigo. Ele tinha um perfil um pouco diferente do meu. E isso com certeza ia gerar valor na hora da gente conseguir tirar o visto lá e tudo mais. Falei para ele, mano, seguinte, a gente vai fazer assim, assim, assado, tracei a estratégia. Uma vez que a assessoria que eu tinha pago e contratado para fazer isso por mim, ela simplesmente virou para mim e falou, você não tem perfil. É muito fácil você fazer assessoria de alguém que já tem um perfil montado. Eles não precisam de assessoria para isso. Agora, quando você tem que criar um perfil, criar uma estratégia para ajudar a pessoa a conseguir o visto, é que é a grande questão. E quando eu digo criar uma estratégia, criar um perfil, eu não tô falando de falsificar nada, de trazer, não tô falando nada disso, gente. Até porque eu não falsifiquei nada, eu não forjei, eu não menti, eu não fiz nada de errado para tirar o meu visto. Muito pelo contrário, eu entendi qual era um cenário bacana e apropriado para que eu conseguisse tirar o meu visto. Papel esse que a assessoria deveria ter feito, né? Entendendo pela base da nossa idade e tudo mais, eu vi que seria ideal a gente chegar para Nova York, uma vez que Nova York é um lugar que tem muito a ver com pessoas da nossa idade e tudo mais. Muito mais do que se a gente falasse que a gente ia para Disney, por exemplo. Dois jovens de 23 anos indo sozinho para Disney não ia virar muito, embora você possa pensar, mas tem outros parques e tudo mais. Pelo que eu estudei na época, eu vi que não seria uma boa. Então, ok, decidimos que seria para Nova York. Quantos dias você vai ficar? Algumas perguntas que eles fazem, você tem que ter na ponta da língua. E é por isso que eu falo para vocês, não inventem história, não mintam, não criem um cenário mirabolante, porque vocês vão se enrolar na hora da entrevista. E na hora que o agente consular fizer as perguntas para vocês, vocês têm que estar preparados para responder sem muita firula, sem muito lenga-lenga, seja objetivo, mas também não precisa ser um robô. Sim, não, ok, 3. Não, também não precisa ser um negócio assim. Quando a gente chegou lá, eu me preparei e preparei esse meu amigo também. Fiz toda a estratégia do quantos dias a gente ia ficar e tudo. Já tinha todas as informações, já imaginando as possíveis perguntas que ele nos faria, né? Então chegou lá, eu lembro que a gente tirou no consulado lá da Vila Mariana, em São Paulo, Vila Mariana ou Morumbi, não tô lembrado. E a gente chegou lá na fila e é como se fosse uma fila de loteria, sabe? Casa lotérica. E você consegue ouvir os guichês, assim, os caixas, sei lá, como é que pode ser? Acho que guichê, né? Você consegue ouvir o que eles estão perguntando e falando para as pessoas que estão sendo já entrevistadas antes de você. Então eu já fiquei de olho ali e tal, embora muitas vezes possa gerar mais nervosismo, eu peguei isso como algo para me preparar ainda mais. Quando a gente chegou lá, o cara deu bom dia pra gente, a gente deu bom dia, normal, sem parecer um bobão, Bom, tipo... mas também sem parecer um cara
totalmente sem expressão, apático. Olá, bom dia. Bom dia. E aí ele perguntou, né, pra onde que vocês estão indo? Pra onde que vocês querem ir? E a gente falou assim, Nova York. Quantos dias vocês querem ficar? Quantos dias vocês pretendem ficar? A gente falou assim, nós pretendemos ficar 4 dias. Aí ele, 4 dias? Aí a gente falou, sim, 4 dias, porque a gente fez um roteiro aí, já viu, pesquisou alguns pacotes e tudo mais de viagem e viu que 4 dias a gente conseguiria realizar o sonho que a gente tem hoje de conhecer Nova York, seria suficiente. Cara, ok. Aí ele falou assim, vamos começar com você. Aí ele apontou pra mim. Falou, você tem quantos anos? Falei, a idade que eu tinha, acho que era 22 na época. 22 anos. Aí ele falou assim, você é formado? Falei, sim. Aí ele, em quê? É um processo gerenciais. Todas as informações que ele me perguntou, ele já tem na DS. A DS 160, caso você ainda não saiba, é um documento que você vai preencher, isso vai lá para o agente consular. É como se fosse uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, normalmente você já entregou o seu currículo para a empresa. Quando a empresa ela te chama, ela já está com o seu currículo. Então você já colocou todas as descrições, tudo que você fez nos trabalhos anteriores, enfim, tudo tá ali. A pessoa pergunta para checar e tudo mais. E falando em questão de consulados, de entrevista para visto, eles perguntam justamente para ver se você tá mentindo ou não. Então eu percebi que inclusive algumas vezes ele me perguntou mais de uma vez a mesma coisa. Aí depois ele virou assim, pra onde que vocês vão mesmo? Sendo que ele já tinha perguntado para nós dois no começo da entrevista. E aí eu repeti, Nova York. Aí ele, vocês vão ficar 7 dias? Tipo assim, ele falou um período de dias que não foi o que a gente tinha respondido. A gente falou, na hora eu que tava respondendo, eu falei, não, 4 dias. É o que nós pretendemos ficar. Ele falou assim, ok, e você ganha quanto? Na época eu falei quanto que eu ganhava. O meu salário em carteira era 1 e o valor que eu coloquei era outro. Por que que eu fiz isso? Eu trabalhava numa assessoria jurídica de cobrança, como quem já me acompanha há mais tempo sabe. Então eu tinha algumas premiações que eu recebia por fora do Lerite. E essas premiações eu tinha como provar que eu recebia mensalmente, embora elas oscilavam, mas eu tinha os meus extratos bancários mostrando que de fato entrava outros valores na minha conta. Então quando você vai preencher a DS 160, você pode colocar que o seu salário é 1, mas que você recebe outros tipos de benefícios, outros tipos de salário, seja o que for. Então eu tinha colocado lá como se o meu salário fosse quase que o dobro, devido às premiações que eu tinha, e eu tinha como provar caso ele quisesse ter a certeza do que eu estava falando. É isso que você precisa entender. Tudo o que você falar, você tem que ter como provar. A menos que você seja muito, sei lá o que da cabeça, para querer dar um blefe ali com o cara. Ah, não, eu vou falar um negócio aqui. Se ele pedir e você não tiver, cara, você rodou, você dançou. Então eu não aconselho você de forma alguma a fazer isso, muito pelo contrário. Quanto mais seguro, mais confiante. Você não precisa ser rico para vir para os Estados Unidos. Esse é um grande erro das pessoas. Por que eu tô falando para vocês que eu tenho amigos, pessoas próximas a mim, que ganham, cara, muita grana no Brasil, que tem casa, que tem faculdade, tem filhos, sabe assim, nunca que iam largar tudo que tem para vir para cá, mas que mesmo assim não conseguem o visto. É justamente porque não existe o perfil perfeito, o padrão ideal para conseguir tirar o visto. Isso não existe, gente. Eu já vi pessoas totalmente fora do padrão conseguirem o visto. Porém, quanto mais adequado você estiver, alinhado, entendendo o que você está fazendo, entendendo o que o agente consular ele quer de você, o que ele quer de você? Ele quer a garantia de que você vai e vai voltar. É só isso que ele quer, você entende? Não importa o quanto você tem na conta, o quanto que você... Não importa. Mas você precisa transmitir para ele essa segurança, essa confiança de que você vai e vai voltar. A empresa que eu trabalhava, eu estava trabalhando nela há mais ou menos 1 ano. Ou seja, o que seria de fato completamente fora do perfil, porque eu não tenho muito tempo de casa. A única coisa que eu tinha a meu favor, no caso daquela entrevista, é que eu tinha acabado de me formar na faculdade. Só. Mas para ser sincero, nem o meu diploma eu tinha pego ainda, porque eu tinha me formado naquele ano. E se ele me pedisse, eu ia ter que falar para ele. Eu falei, olha, eu acabei de me formar e tudo mais, mas eu tinha imprimido lá os meus boletins, onde mostrava que todos os semestres foram concluídos, todos os semestres tinham sido aprovados, todos os semestres tinham as notas. Então, essa seria a prova que eu tinha, porque o diploma eu ainda não tinha para levar. Gente, o meu objetivo com esse vídeo não é deixar você um expert em como tirar visto, em como funciona. Não vai ser esse o objetivo, até porque, para mim adquirir o conhecimento que eu tenho hoje sobre esse processo de vistos, primeiro, eu
eu zerei todos os vídeos do YouTube, eu ouvi as experiências de todo mundo, filtrei na minha cabeça o que era bom, o que era ruim. Poxa, todo mundo fala isso aqui, beleza, então isso aqui provavelmente é verdade. Nossa, só essa pessoa falou um negócio que não tem nada a ver e tal. Não, isso eu vou descartar. Eu assisti todos os vídeos de todas as experiências de todo mundo do YouTube que eu podia naquela época, né? Para mim entender como funcionava todo o processo. Então, eu recomendo você a fazer o mesmo. Esse vídeo tá sendo para dar um norte para você de como funciona esse processo de tirar o visto de turista aí no Brasil. Você entendeu? Então, cara, além de todo esse período e tudo mais, eu fiz a minha entrevista, eu fiz o processo da minha mãe e da minha irmã, que também tiraram visto aí no Brasil. Eu acompanhei alguns amigos, algumas pessoas a tirarem o visto, a ouvir como é que foi, enfim, diversas entrevistas, diversos cenários, e isso foi me dando experiência. Eu fui conhecendo pessoas aqui que tiraram, fui conversando, então eu tenho um mínimo de conhecimento para explicar isso para vocês com propriedade de como que funciona esse processo. Então, para quem vai tirar o visto de turista, você precisa estar seguro das informações que você vai passar, você precisa estar devidamente, né, como que eu posso dizer? Você precisa estar de uma maneira adequada, com uma roupa adequada. Não precisa também ficar, eu vou vestir um terno, ou eu vou vestir... Cara, finge que você tá indo pra uma entrevista de emprego, que não seja tão formal. Você tem que ser, ao mesmo tempo que educado, você pode ser leve, você pode ser tranquilo. Afinal de contas, você não tem nada a temer. Você quer vir pra cá pra turistar, pra conhecer esse país, e é isso que você vai falar pra ele. É isso que você vai transmitir pra ele. Eu lembro que uma pergunta que ele fez, tanto pra mim quanto pro meu amigo, foi o seguinte: o porquê que você quer ir para os Estados Unidos? O porquê que você quer ir para Nova York? E eu lembro que eu respondi com brilho no olhar. Cara, meu sonho desde criança foi conhecer o cenário onde as minhas séries e os meus filmes favoritos foram gravados. E, cara, eu imagino que deve ser algo muito lindo. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer. Eu fui breve, lógico que aqui talvez eu falei um pouco mais esticado, mas eu lembro que eu falei mais ou menos isso pra ele. Eu falei, meu sonho sempre foi conhecer o cenário onde os meus filmes e as minhas séries favoritas foram gravadas. Eu lembro que ele, enquanto eu falava, ele olhava bem no meu olho. Os caras são treinados pra pegar você na mentira, cara. Imagina quantos milhares de entrevistas esses caras não fizeram. Então eles sabem quando você tá mentindo, né? Qualquer pessoa que analise, que avalie bem a sua postura, a forma que você vai falar na hora, ela consegue entender se você tá mentindo ou não. Por isso é importante você estar seguro de todas as informações que você vai falar. É importante você saber o que você vai responder mediante cada pergunta que ele fizer. Por isso que eu falo, não minta, porque falar a verdade é fácil, é muito fácil, porque aquilo ali não tem outra resposta para aquilo. Então seja verdadeiro com as respostas que você vai dar. Não precisa colocar um número mirabolante e nossa, que eu vou colocar aqui que eu ganho 5 mil, que eu ganho. Eu vou até falar para vocês quanto que eu coloquei que eu ganhava. Meu salário e carteira era mais ou menos 1.400 e pouco, 1.500 e pouco, se eu não tô enganado. E eu lembro que eu coloquei quase o dobro desse valor, porque aí tinha as minhas premiações e tal. Ou seja, é um valor baixo. Para um cara que quer vir para os Estados Unidos é um valor baixo. Só que assim, gente, não é porque eu ganho aquilo por mês que eu não vou me programar para uma viagem que eu vou fazer. Você entende? Então, é essa convicção que você tem que ter dentro de você mesmo. Beleza, eu não ganho muito, mas eu tô juntando, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho, enfim, eu posso ter ganhado de alguém, eu posso ter... Você entende? Tem N motivos para você justificar a sua vinda para cá. Por que você vai? Primeiro que é um sonho, porque é não sei o que e tal. Não, mas como que você vai, né? Tecnicamente, se você ganha pouco e tal. Não, eu ganhei de presente, de aniversário. Não, eu vou porque não sei o que, eu vou porque não sei o que lá. Você entende? Inclusive as datas da faculdade do meu amigo, que meu amigo ainda estava cursando, do meu trabalho e tudo mais, a gente falou que a gente ia num período que, se ele fizesse as contas, daria no período das nossas férias. Ou seja, você não pode deixar nenhuma brecha para que o cara fale, isso aqui ele tá mentindo. Porque você pensa comigo, um cara quer ir para outro país, mas ele vai no período de aula dele, ele vai no período que ele tá trabalhando. Então, por isso que as contas que a gente fez pra data que a gente falou que pretendia ir, batesse com a data de férias, tanto do meu trabalho quanto das férias escolares, né, do meu amigo. Então, cara, você tem que pensar nos mínimos detalhes para que você não caia, enfim, numa conversa, para que você não minta, não se enrole, não fale besteira, você entende? Tudo que você colocar na DS, você vai
vai falar pra ele. É isso. Outra coisa que você precisa prestar muita atenção e ter muito cuidado, a forma com que você vai preencher a DS. Eu aconselho você, se você pode, contrate sim uma assessoria, ainda que ela só sirva para preencher a sua DS. É melhor ter alguém preenchendo e fazendo os processos da maneira correta do que você tentar fazer ela sozinho e fazer errado, porque aí se você fez errado uma vez, você vai tentar arrumar na segunda, aí você vai lá na segunda, vai ter informação diferente, não vai ser legal, não vai ser legal mesmo. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Bom, gente, eu quis fazer muito esse vídeo para tentar explicar um pouquinho mais para vocês a respeito de como funciona e como foi esse processo, né? Como vocês sabem, hoje eu tenho o status de estudante aqui nos Estados Unidos. Depois que eu cheguei aqui e que eu vi que de fato era isso que eu queria para minha vida, que eu queria me aprofundar no inglês, que eu queria obter mais conhecimento da cultura e do idioma desse país, eu fiz a troca de status. Procurei uma escola que tem autorização a fazer esse processo, fiz a aplicação, fiz a minha troca de status. Depois de 2 meses foi aprovado. Meu processo foi muito rápido. Normalmente tem gente que leva um ano e pouquinho esperando o retorno. Eu tive meu retorno rápido, comecei a estudar logo. Hoje eu sou estudante aqui nos Estados Unidos. Então é só para você entender mais ou menos que não é simples, não é fácil, mas também não é impossível, independente de qual seja o seu perfil. Eu sou a prova viva disso. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficar bem atento aos comentários desse vídeo, porque eu quero tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação ao visto. Como esse vai ser um vídeo bem breve, porque é muita informação, não dá pra me falar tudo num vídeo, não tem como. Eu vou deixar vocês confusos se eu sair falando um monte de coisa. Então, com base no que você escutou aqui, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, beleza? Prometo pra vocês, às vezes não dá pra mim ficar de olho em tudo, mas eu vou ficar bem focado nesse vídeo, beleza? Tamo junto, compartilha esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e eu vejo vocês na semana que vem. É nóis!